Vale a pena ter TRXF11 na sua carteira de fundos imobiliários? Fica comigo neste vídeo que eu vou te dar um breve resumo sobre esse fundo. Uma rápida consideração antes é que este vídeo não representa nenhuma recomendação de investimento, nem de compra, nem de venda do fundo em questão. Vou começar falando um pouco sobre a gestora, a TRX. TRX, no passado distante, teve seus erros, já foi comunicado pelo gestor que eles tiveram alguns erros. Na minha humilde opinião, não querendo ofender ninguém, eles quiseram abraçar muita coisa, trocaram os pés pelas mãos, acabaram cometendo algumas coisas, mas como todos bem sabem, erros passados não garantem erros futuros. Pelo contrário, a gente entende que ninguém nasce campeão, então as pessoas se formam. E a gestora, na minha humilde opinião, e eu acredito que vocês vão ver isso na qualidade do TRXF11 que ele é hoje, como a gestora aprendeu com os seus próprios erros e hoje ela consegue dominar bem a área core dela. Ela entende muito desse mercado de varejo e logística. Até para vocês lembrarem, eles foram os fundadores do hoje BTLG, era antes TRXL11, o fundo, até pouco tempo atrás, salvo engano, ano passado, em 2019. E entrando agora sobre o TRX Real Estate Fees, fica comigo aqui na tela, você está vendo o relatório de gestão da TRX Real Estate Fee do mês de julho de 2020. Rapidamente eu vou passar pelas características, vou falar sobre a alavancagem, fica tranquilo, eu sei que você já deve estar se perguntando, Vitor, mas é a alavancagem desse fundo, é só o que se eu falar. Vou chegar lá, vou passar por esse passo aqui no relatório de gestão da TRX, que ficou muito bem detalhado. A TRX vem melhorando muito a comunicação com os cotistas. Então acho que vale a pena a gente ir passo a passo para a gente não se perder e não ficar ali no meio do caminho com coisa sem falar. Vou passar os pontos aqui e te apresentar um pouco do TRX. Não vai ser uma análise mega completa, muito minuciosa, até para o vídeo não ficar tão longo, mas a gente vai tentar aqui traduzir pontos principais, chegar em um bate-papo aí bacana para você conhecer um pouco mais sobre o TRX F11. Vamos lá, a TRX hoje está focada nesse fundo e a gente vai falar do objetivo. Eu adoro quando começo pelo objetivo, que fica simples a gente entender, às vezes, claro. Fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. Bom, vamos lá. Coisa rápida. Aqui explicou, mas não explicou muito. Porque a gente fala, tá bom, meio de aquisição, desenvolvimento e venda, perfeito, legal. Então ele pode não somente auferir a renda proveniente do espaço físico, como vender, auferir lucro, um ganho de capital sobre essa venda e ir atrás de um novo ativo. Ok, essa parte simples. Agora, locados preferencialmente para grandes empresas o que é uma grande empresa? Bom, neste caso, a gente vai ter que entrar na política de investimentos do fundo, lá no regulamento, e tentar entender com mais minuciosidade se ele explica isso. Não me recordo, mas provavelmente não explica tão bem assim. Grandes empresas fica relativo, mas é preferencialmente. Se tiver uma pequena empresa ou uma média empresa, sobre quaisquer que sejam o conceito, nada diz que é necessariamente para grandes empresas, está escrito preferencialmente. Isso é simplesmente uma questão de, na minha opinião, desculpa, a gente não quer ofender ninguém da TRX, linhas a mais, né, para encher um pouco ali o objetivo do fundo. Não é tão necessário assim. Informações básicas. TRX, CNPJ, data de ficção, quem administra, administração e performance. Eu gosto de chamar dessa parte, administração dentro de práticas comuns, performance interessante que ele coloca lá, IPCA mais 6. Quando a gente vai chegar na parte da dívida, a gente vai tentar ver se a dívida está dentro dessa faixa. Se você pega uma dívida IPCA mais 8 e o objetivo do fundo é IPCA mais 6 sobre performance, já começa a distorcer totalmente a rentabilidade, totalmente o que vai para o seu bolso, e não faria tanto sentido você ter uma dívida mais cara do que o objetivo de rentabilidade do seu próprio fundo. Ou seja, se a securitização dessa dívida não foi nessa taxa ou dentro dessa média, a gente começa a ter um certo conflito entre como vai ser balanceado os próximos passos do fundo. Ótimo, tendo isso em mente, gravem bem esse IPCA mais 6 e o quanto ele recebe sobre o excedente a isso. É uma taxa necessária para um fundo de gestão ativa. Isso aqui é um alinhamento com o gestor e com o cotista, é claro.
Cotas emitidas, valor patrimonial, valor de mercado, número de cotistas vem crescendo drasticamente, relatório após relatório, cota de mercado no momento, database do relatório e alguns fatos relevantes. Você vê que o fundo está tendo uma série de emissões de cotas. Teve a segunda, já está abrindo a terceira, possivelmente após a terceira já vai abrir uma quarta. Por quê? Eu vou chegar lá, todos os motivos, mas primeiro, olha atenção nisso aqui. 22 comunicado a aquisição de mais 16 imóveis ao Pão de Açúcar por 15 anos na modalidade Sale and Leaseback, ou seja, o Pão de Açúcar vendeu o imóvel ao fundo e locou por 15 anos. É isso. Distribuição mensal, R$ 66,60 por cota, representa um dividend yield de 7,55 sobre o PL de mercado naquele momento. Isso é bom. Às vezes alguns fundos não colocam essas informações, mas isso é crucial. Tá bom, um dividendo de 7, 8%, 9%, baseado em que preço? Ele está aqui colocando o preço. Lembre que essa informação é interessante só para você ver uma média ali, comparar com uma coisa ou outra. Porém, esses números você tem que fazer sozinho. Afinal, o seu dividend yield é diferente do meu, pode ser diferente do seu vizinho, em função do preço da cota que pagou. Pagamento será tal de... Aqui interessante você ver área bruta locável, valor patrimonial de novo, número de imóveis, cota patrimonial, para saber como é que está a diferença do PVP. Ah, mas não é tão importante? Tudo bem, eu entendo que imóveis de tijolos, que tem reavaliação patrimonial, localização diferenciada, tem sempre, né, um laudo ali que você não consegue ter uma definição precisa do que é o valor patrimonial dele. Porém, é onde a gente chega mais próximo de uma rápida análise. Localização dos imóveis distribuídos em 11 estados. Valor patrimonial pelos logísticos e de varejo. Lembrando que ele tem a maior parte do fundo é varejo, e a gente vai chegar lá. Valor médio da alocação. Interessante, números que são raros de serem colocados, mas tenho intenção de olhar isso aqui, área bruta do fundo, e depois a gente vai ver área bruta total, que não é só alocável, afinal o terreno é maior do que o galpão, e o terreno você não aloca o terreno inteiro, você aloca o galpão, então a área bruta alocável é menor do que às vezes a área total, isso é bem comum. Bom, seguindo, falando do fundo, considerações do mês. Vai falar de mercado, eu vou passar por isso aqui, porque isso aqui vocês têm que ler. Eu li, mas é importante vocês lerem. Aqui fala distribuição das cotas e anunciação de distribuições dos direitos de subscrição, que tiveram da segunda e terceira emissão. Vamos lá, considerações. Indicadores com a aquisição dos imóveis. O fundo vai ficar com o valor patrimonial total, lembrando que isso é diferente do valor de mercado. Número de ativos, presença em estados, presença em cidades depois dessa aquisição. E aqui a área bruta do terreno, a área bruta total. E aqui o ABL é locável, né? O tamanho dos galpões. Aqui quarta tranche, quando vocês olharem em quarta tranche, foi o fluxo de pagamento que ele conseguiu, a TRX conseguiu, com o IGPA numa negociação extraordinária em função da pandemia. O que era para ser de uma vez só, ou em pequenas parcelas, foi feito com uma parte securitizada de dívida, tá aí a alavancagem que eu vou explicar daqui a pouco, e aí conseguiu garantir o negócio com o GPA. E aí agora ele faz as tranches também baseadas nas emissões que ele consegue fazer, né, no mercado, segunda, terceira e por aí vai. Uma vez concluída a aquisição, no dia 31 de agosto, que é a previsão, o fundo terá adquirido 41 imóveis, com um valor total de aproximadamente 1.210 milhões, e aqui ficaria o total do fundo, com o número de ativos, presença e número de cidades. Com um ABL muito grande, muito relevante, um dos maiores, inclusive, do Brasil. Não vou falar em valor patrimonial, mas vamos falar em área bruta. Um dos maiores fundos em área bruta, se ele conseguir concluir tudo como o combinado, como a gente está imaginando que isso vai acontecer. Bom, aqui ele fala com os recursos para aquisição dessa última tranche, foi a aprovação da terceira emissão de cotas do fundo. Aqui está a emissão de cotas do fundo, como ela foi feita. Lembrando que aqui está, com o sucesso das aquisições, a gente vem passando por transformação. Olha só, lembra que eu falei do pipeline que se transforma? Olha como ele foi em março. Tinha 4 ativos, em 31 de 7 tinha 32. 31 do 8, previsão de 45. O ABL cresceu drasticamente, o valor patrimonial drasticamente. E o do, você vai, mas Vitor, o que é esse TRXB?
foi um veículo que eles tiveram que construir para poder fazer aquisições de dinheiro de investidores mais robustos, que entendem essa originação de recursos, e eles não conseguiriam fazer isso direto ao mercado como é normalmente um IPO. Eles fizeram para alguns fundos de fundos, Capitânia também entrou na jogada. Para quê? Para a gente poderem capitalizar parte dos recursos e continuar os negócios fluindo. Tanto que o TRXB11 tem um prazo de 2 anos apenas e será totalmente incorporado ao TRX. Isso já está definido em regulamento do TRXB. Tá bom? Vocês têm que dar uma olhada nisso. É realmente um fato bem relevante. É uma estruturação diferente. Eu não vou conseguir entrar em detalhes de como o fundo foi estruturado, senão a gente vai levar muito mais tempo do que o previsto. Vamos lá que a produção já está aqui me incomodando. Vamos lá. Aqui essa consideração vai mostrar um pouco dos detalhes de como foi feita essa aquisição, então compras de cotas do TRX, TRXB, como ele foi feito e como vai ficar o fluxo contínuo dessa operação. Aqui explica um detalhe dessa operação. Queria entrar com vocês, pessoal, um ponto importante até para a gente já ir indo para os finalmente, para eu dar um pouco da minha opinião de como eu acho que se vale ou não a pena ter esse fundo na sua carteira. A gente vai chegar aqui nas distribuições de resultado para eu falar para vocês sobre a alavancagem e como vocês vão enxergar isso no relatório de DRE, né, da demonstração de resultado do exercício do fundo. Se não tiver no relatório de gestão, você tem no informe trimestral e no informe mensal. Um pouco sobre isso. Vamos lá. Você tem as receitas, despesas, e a gente tem aqui, ó, despesas financeiras. Aqui que você vai olhar por que o fundo paga tanto em juros, da onde veio essa contração de empréstimo. Afinal, pela lei, um fundo não pode contrair empréstimos, não pode ceder em garantia os imóveis, não pode fazer nenhum tipo de operação alavancada. Porém, não é uma brecha, mas é uma forma. Afinal, você não pode fazer isso com um imóvel, mas com os recebíveis do aluguel, o fundo pode. E foi assim que ele securitizou as dívidas, ele transformou as dívidas que ele ia receber ao longo do tempo com alguns contratos com o GPA num bolo só para ele receber de uma vez só. E aí ele paga juros sobre essa antecipação de recursos. Uma prática super comum, não acontece só com o TRX, acontece com vários outros fundos, porém esse aqui foi um grau um pouquinho acima do que normalmente a gente via, algo que beirava 50% mais ou menos da receita do fundo. Você fala, cara, como assim 50% está securitizado? Quando começar a amortização, quando começar a pagar os pagamentos maiores dessa dívida, como o fundo vai distribuir o rendimento ao cotista? Bom, isso tudo é um processo que a gente vai ter que acompanhar ao longo da vida do TRX, afinal não começou nem perto das amortizações, salvo engano. A amortização começa 18 meses após a emissão da dívida, por hora é só os juros, então está tudo bem normalizado. Acredito que essa frequência de emissões de cotas que eles vão fazer para capitalizar e desalavancar o fundo desafoga um pouco essa amortização que vai acontecer no futuro. Então, vamos lá, você vai ver essa parte da despesa. Veja esse símbolozinho, veja a distribuição, como foi o ganho, então, receita por cota, despesa, receita financeira por cota, despesa operacional por cota, despesa financeira por cota, acúmulo de uma pequena reserva e o quanto foi efetivamente distribuído ao cotista. E aqui, com esse símbolozinho aqui, você vai lá e dá uma olhada. Eu vou aumentar a tela aqui para vocês darem uma olhada. Refere-se às despesas de juros da securitização realizada nos contratos de distribuição e das lojas açaí. Então, você dá uma olhada aqui, ele securitizou parte das dívidas para poder colocar dinheiro na jogada e fazer as compras. Agora ele desalavanca esse fundo fazendo a captação de recursos do mercado. Uma prática completamente normal. Em vez dele capitalizar o fundo e comprar, ele capitalizou o fundo de forma a receber antecipadamente um fluxo de pagamentos e agora ele se capitaliza para desalavancar essas operações e o PL do fundo continuar normal, ele continuar distribuindo seus dividendos sem precisar se preocupar com a amortização do futuro. Vamos lá, em seguindo, para falar sobre o TRXF11 e porque ele ainda continua sendo um fundo que, entendendo bem essa estruturação, se confortando com esse grau de alavancagem, entendendo onde a gestora quer chegar,
você vai fazer a sua aposta. Querendo ou não, é uma aposta, você vai ver se o fundo vai ou não para onde você imagina que ele deveria e se ele se encaixa com o seu perfil de investidor. Vamos lá, na rentabilidade e aqui sobre o fundo. Aqui, passando um pouco, queria mostrar esses gráficos para vocês, onde vai mostrar o TRXB, que vai ser totalmente incorporado, então ele já faz parte, renda fixa para pagar os custos do fundo completamente normal, e o que é hoje imóvel. O perfil dos imóveis é 16% logístico, 83% a varejo. Conforme o tempo passa, isso provavelmente vai continuar aumentando em varejo e diminuindo em logístico. O core da TRX hoje é varejo. Varejo que a gente vai chamar de varejo alimentício. Ele não é um varejo necessariamente de shopping, de loja, de renda urbana, mas sim de comércio de alimentação. E esse comércio alimentício tem um fluxo completamente diferente de negócios, de pessoas internamente, inclusive de fluxo logístico para entrega de alimentos nas casas das pessoas, caso elas não vão até o mercado. Que foi uma coisa que aconteceu até frequente na pandemia. As pessoas tentaram evitar a ida frequente ao mercado. Mas isso não fez o mercado diminuir o fluxo de vendas, porque tinha outros meios de escoar e distribuir para as casas. Vamos lá, segmentação de inquilinos, aqui, varejo novamente, alimentos, casa e construção. Os contratos são 100% atípicos hoje, identificação de receita por inquilino. Tudo, né, rede do GPA, salvo exceções aqui, né, Camil, Sodimac, mas aqui a gente está falando tudo do grupo Pão de Açúcar. Claro que essas emissões vão fazer com que o fundo comece a talvez entender que o fluxo da dívida pode ser pago com os rendimentos provenientes e essa capitalização pode diversificar e ampliar da amplitude por inquilinos, outras regiões, outros mercados. Isso é tudo uma questão que a gente vai ver com a gestão. Afinal, um inquilino só tem certo risco relativo por ser só GPA? Tem. Porém, a gente está falando de um dos maiores grupos do mundo de distribuição de alimentos. Então, a gente está também confortável com a dívida que ele tem. E aqui vira a diversificação de APL, dê uma olhada certinho aqui como ele foi feito. O fundo está em vários estados, em várias cidades, em várias regiões. E uma coisa que me agrada muito, e eu vou chegar aqui, eu sempre vou martelar, que é a localização dos fundos. Eles são muito bem localizados, principalmente porque são imóveis de alto escoamento na parte de entrar e sair, as compras e mercadorias. Então é muito interessante ver onde eles estão situados, né, o lugar. E aqui está a parte de multas, tudo isso que vocês já sabem olhar, a gente já explicou várias vezes, reajustes dos aluguéis. E aqui o portfólio imobiliário. Olhem detalhe por detalhe de cada um dos imóveis que tem aqui. Mas basicamente eles são como? Ou muito bem localizado no centro da cidade, no espaço físico da cidade, muito importante, de alta flexibilidade, ou muito próximo da cidade, numa zona periférica, mas de amplitude comercial, ou seja, com espaço físico transacionado interno muito grande. Então, para transformar aquilo em qualquer outra situação é muito fácil. E o que conforta muito ao ver os imóveis do fundo é que a TRX é dona do terreno e não necessariamente do imóvel, fez um sales and leaseback com o GPA, porém ela é dona do terreno. Se eventualmente o GPA cancela os contratos com ela, ela pode muito bem derrubar o que tem ali e construir uma coisa nova, afinal o terreno é dela. Então isso facilita muito o futuro que esse fundo pode ter em qualquer outra situação que evitavelmente a gente possa pensar que se acontecer com o GPA, cancelou o contrato, nada, o fundo acaba. Por hora é um contrato atípico, então o fundo tem um fluxo de recebíveis até o fim garantido pelo contrato. E depois ele pode fazer o que ele bem entender com o terreno, o que é uma parte confortável sobre o espaço que ele gerencia. E aí, você dando uma olhada nesse portfólio, você vai ver exatamente o que eu estou falando e como esse fundo vai ficar. Tem um pouco de aposta? Tem um pouco de aposta. Mas aqui está comunicação extremamente eficiente, muito lúcida da TRX. Antes de eu dar a minha opinião sobre se vale a pena ter TRX F11 na sua carteira de FIIs, não se esquece de clicar ali no sininho abaixo e se inscreve no nosso canal para não perder o que vem por aí. Enfim,
Vamos lá que eu vou dar a minha opinião então sobre o TRXF 11 e a sua carteira de FIIs. Antes de tudo, 2 pontos importantes. 1. Novamente, não é uma recomendação de compra ou venda. E 2. Você precisa estar com muita clareza sobre o seu perfil e se ele se encaixa com as suas estratégias de investimento. Afinal, não adianta eu dizer que se vale ou não a pena e ser uma estratégia completamente diferente da sua. Vou tentar ser o mais abrangente possível, na minha opinião. Eu acredito realmente que é um fundo um pouquinho mais complexo de entender. Este vídeo talvez não tenha ficado tão claro essa complexidade, mas ele é um fundo ainda em formação, um fundo que teve processos operacionais um pouco mais confusos de entender para quem ainda não é tão focado nessa área de FIIs. Porém, pensem comigo sobre uma situação muito simples. Um fundo com uma gestão que aprendeu bastante, entende como fazer a situação de imóveis de varejo, tem o domínio do terreno ao vencimento dos contratos 100% atípicos com um fluxo de renda muito previsível, afinal estamos falando de um inquilino de altíssimo nível de pagamento, sempre com um rating muito bem qualificado, um tipo de serviço demandado independente do cenário que vivemos, ou seja, você vai consumir em mercado? Sim, eu vou consumir em mercados. Sim, mesmo que não seja você indo comprar. São redes de atacados, então não necessariamente vão ser apenas pessoas físicas, tem outros lugares que vão comprar, bares, restaurantes, hotéis. Independente se estamos passando por uma pandemia ou não, ou estamos no meio dessa pandemia, que foi uma situação bem complicada em 2020, que está afetando muitos setores do mercado, a gente entende que ainda é um setor que tem alto potencial de continuar funcionando, não faz sentido ele parar de funcionar, e a gente também não pode pensar que a pandemia vai durar para sempre. Então o mercado ele realmente é algo que tem muita demanda e muita saída. Então o estilo de negócio do inquilino, dos imóveis que tem ali é muito eficiente, a gestão está se profissionalizando muito nesse aspecto e fica o meu critério dizendo que sim, eu acredito que vale muito a pena. Ele não pode ser considerado mais um fundo de logística, ele não pode ser simplesmente considerado um fundo de renda urbana, ele tem que ser categorizado de forma um pouco diferente, afinal ele trata de forma muito específica o varejo alimentício, o varejo de mercado, de atacados. Então ele tem lá como core 83% praticamente de varejo em supermercados, 16, quase 17%, ali pouco menos de 17% em centros de distribuição, que são centros de distribuições de alimentos também, que é a Camil e a Sodimac. Então você percebe a seguinte situação nesse fundo. Ele é um fundo realmente com uma qualidade de ativos muito boa, muito bem localizados e com uma gestão que está muito afinada e muito transparente com o cotista. Eu acho que vale muito a pena. Se você tiver um perfil um pouco mais arrojado, entender a estrutura, entender que a eficiência do fundo se deu por ele conseguir securitizar essas dívidas e que ele não está acima do normal e agora ele começa a desalavancar com as emissões, acredito que você vai ter um bom negócio nas suas mãos. Porém, lembre-se, se você não se conforta com isso, não faz sentido para sua estratégia, essa diversificação, esse risco de talvez essas dívidas se tornarem um pouco relevantes e cair esse rendimento da cota num futuro próximo, aí quando começarem as amortizações, sim, realmente pode ser que você esteja chegando num ponto mais arrojado que não te conforta. Porém, fique também muito à vontade, pergunte tudo o que você achar que deve perguntar aí abaixo nos comentários, eu vou ter o prazer imenso de responder. Se você achou que o vídeo ficou curto e precisa de mais detalhes, a gente fazer talvez uma live, ou um webinar, ou um vídeo completo pensando numa análise bem estrutural que vai levar em torno de meia hora, 40 minutos até para a gente fazer algo bem minucioso, fale com a gente. Se for muito importante para você, pode contar que a gente fará, que eu farei esse vídeo especialmente para te deixar mais antenado de como funcionam essas estruturas e o que se esperar pela frente de um fundo como ele.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no sininho ali, se inscreve no canal, dá like e compartilha com os seus amigos para mais pessoas serem impactadas. E nós nos vemos na próxima. Um abraço.